Bom dia, passando aqui para deixar uma pequena reflexão, como dose diária da Palavra de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus hoje me fez pensar nesse pé de limão que está aqui bem atrás de mim, e eu fiquei pensando o quanto eu gosto de limão, mas existem muitas pessoas que não gostam da acidez do limão. Eu amo limão até puro, amo limão em salada, amo limão em suco, a limonada. Para mim é muito gostoso. E tem uma frase da qual eu costumo publicar e já publiquei muitas vezes nas minhas redes sociais, que diz o seguinte: se a vida lhe der limões, faça uma limonada. Aqui, todas as vezes que eu venho a Piabetá, eu faço a festa com os limões, porque eu gosto. Então, tudo vai do gosto pessoal, tudo vai e depende da individualidade de cada pessoa. Alguns vão olhar para esse pé de limão e não vão dar valor nenhum. Eu já chego aqui em Piabetá, no município de Magé, Rio de Janeiro, e a primeira coisa que eu procuro é saber se o pé de limão tem a fruta para eu poder pegar. Então, muitas pessoas, elas fazem uma pergunta e elas dizem: por que você gosta de limão? A nossa vida é cheia de perguntas e questionamentos. E não é para todas as perguntas e questionamentos que nós teremos respostas. Mas o porquê é uma conjunção que constantemente está presente no nosso dia a dia. Por que disso? Por que daquilo? Porque está frio? Porque está quente? Porque certa pessoa é assim? Porque a outra pessoa é de outro jeito? E a vida é feita de indagações. Então, hoje nós queremos refletir um pouco sobre essa pergunta. Por quê? Por que substituir a reflexão profunda por amenidade? Por que ocupar nosso intelecto com banalidade? Essa é uma pergunta que constantemente eu faço. Por que tantas pessoas perdem seu precioso tempo, que deveria ser precioso, porque tempo vale dinheiro? Por que perdem seu tempo com tantas banalidades? Por que pensar que a vida é feita só de dificuldades? Dificuldades todos nós temos, diversas. Mas nós não podemos nos ater a essa questão de só pensar nas dificuldades. Então, por que viver a vida pensando só nas dificuldades? Por que nos agarrar não ao que permanece, mas àquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro? Quantas vezes nós perdemos nosso precioso tempo com coisas que não levam ninguém a lugar nenhum? Por que gastar nosso tempo com frivolidade? Tem pessoas que são tão frívolas que são incapazes de sentir a dor do outro e de se colocar no lugar do outro. Por que trocar nosso pão por futilidade?
E a Bíblia diz o seguinte: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e naquilo que não pode satisfazer a vossa alma? Por que introduzir em nosso coração tantas hostilidades? Às vezes as pessoas não gostam de nós e nós nem sabemos por quê, porque são pessoas hostis e esse problema não é nosso. Esse problema é das pessoas que vivem dessa maneira. Por que, em lugar do bem, maquinarmos maldades? Por que encher nossa mente daquilo que é obsceno? Por que deixar de lado o que é transformador em busca daquilo que é óbvio? Por quê? Muitas pessoas perguntam por que nós gastamos nosso tempo, por que nós dedicamos nossa vida para que as crianças tenham uma vida um pouco melhor, para que as crianças possam viver a infância, o que hoje tem sido roubado delas através das mídias, através do telefone e através de tantos recursos tecnológicos. Não que sejamos contra, mas nós lutamos para que as crianças vivam realidades que possam transformar a vida delas. Porque se podemos mergulhar na profundidade, viver só na superfície? As pessoas que vivem na superfície da vida, elas acabam tendo uma vida rasa, uma vida sem profundidade e uma vida sem sentido, uma vida sem foco, e sem foco a pessoa vive uma vida efêmera, passageira, sem sentido, sem significado, sem motivação e sem um propósito. Por que, se podemos mergulhar na profundidade? Por que, se podemos pensar com seriedade? A maioria das indagações que as pessoas fazem a nosso respeito é porque elas não pensam com seriedade. Porque o mundo é assim. Quem leva a vida com mais seriedade é sempre questionado pelos que vivem na superficialidade da vida. Aqueles que vivem na banalidade, aqueles que vivem nas frivolidades. Por que, se podemos mirar a eternidade? Nós vivemos aqui, mas não somos daqui. O nosso alvo é a eternidade. Então nós devemos gastar nosso tempo, nossas energias, nossas motivações em prol da eternidade, porque a eternidade é algo que não tem fim e as banalidades são muito passageiras. Por que, se podemos satisfazer a necessidade alheia? Nós devemos ser como um rio. O rio, ele não corre para si mesmo, mas o rio corre nos leitos para matar a sede de outras pessoas. O rio, os rios, né, as fontes de água, não existem por si e para si, mas elas existem para o outro, e é assim que nós devemos procurar viver a vida. Porque, se podemos estender a mão com cordialidade, num mundo onde as pessoas estendem a mão com maldade para jogar os outros no buraco, vivem cavando buracos para que outros caiam. Por quê? Se nós podemos viver com cordialidade. Por que podemos agir, se podemos agir com responsabilidade? Todos nós somos chamados à responsabilidade, responsabilidade social, responsabilidade espiritual,
porque nós daremos contas a Deus de como nós temos vivido a nossa vida, por que nós temos vivido a nossa vida desse jeito. Nós daremos conta de tudo que nós fazemos e de como nós temos empenhado em gastar a nossa vida, que é um presente de Deus. A nossa vida não é nossa, a nossa vida é dele, é para ele que nós vivemos. Porque se podemos nos aprimorar na bondade, eu costumo falar que todos os dias nós devemos procurar ser melhores. Não melhores do que os outros, mas melhores do que nós mesmos, e sempre melhorando, sempre procurando ser melhor, dia após dia, mesmo que o mal insista em nos atacar, mesmo que o mal insista em permanecer em nossa frente, mesmo que o mal insista em nos parar, mesmo que o mal tente impedir de sermos exatamente quem nós somos e que fomos chamados para ser, conforme o desejo de Deus, desde a eternidade. Deus já havia nos projetado para que nós fôssemos quem nós somos. E ninguém pode questionar isso, quem nós somos, o que fazemos, porque isso já estava projetado por Deus antes da fundação do mundo. Porque se podemos viver na pura claridade, muitos preferem a escuridão. E eu repito aqui uma frase da qual eu gosto muito, que diz o seguinte, que é fácil você aceitar uma criança que tem medo do escuro. Difícil é entender um adulto que tem medo da luz. Então, por que viver em trevas se a gente pode viver na luz? E Jesus é a nossa luz. Viver na luz significa viver com os padrões estabelecidos por Ele, que é a luz da nossa vida, que ilumina nosso caminho, que aplana os caminhos por onde nós andamos. Por que escolher a escuridão se podemos viver na claridade? Por que se podemos viver com acuidade? Não tem que ser nosso discurso da majoritária iniquidade. Havia uma série que meus filhos gostavam de assistir, e onde filhos adolescentes queriam ir a determinados lugares com seus amigos, e quando iam falar com a mãe dizia o seguinte, não, você não vai. E os adolescentes diziam, retrucavam, mas todo mundo vai. E a mãe respondia, você não é todo mundo. Então, se todo mundo vive na iniquidade, o que é iniquidade? Pecado. O que é o pecado? É errar o alvo. É não viver de acordo com aquilo que Deus quer que nós vivamos. Então, nós não temos que aceitar o discurso da majoritária iniquidade. Se a maioria faz o que é errado, nós não devemos fazer também. Por que nós iríamos fazer o que todo mundo faz? Então, para nós é melhor andarmos na contramão do sistema, na contramão da sociedade, porque a sociedade é má. E a maioria das pessoas escolhe a iniquidade, escolhe o erro, escolhe a maldade. E aí alguns questionam por que nós vivemos na bondade. É porque nós escolhemos todos os dias andar na luz de Cristo. Tem que ser nossa, como desejo constante, esforço abnegado e prática dedicada, a amabilidade, a benignidade, a cordialidade, a disponibilidade. Quantas pessoas não estão disponíveis nem para Deus e nem para o seu próximo? Por quê? Porque muitos preferem satisfazer aos desejos do seu próprio umbigo. Essa é a realidade. Então, não tem porquê estar disponível a serviço de Deus e das pessoas. Devemos escolher a equidade, a fraternidade,
a humildade, como falta humildade hoje no meio das pessoas, no meio cristão. Falam que servem a Cristo, que são humildes, mas vivem com uma arrogância, com uma soberba, com prepotência, achando que são donos do mundo e podem pisar na cabeça dos outros e fazer o que bem entende no seu pensamento, porque o seu pensamento está carregado de iniquidade. A integridade, a lealdade, a santidade, a serenidade. Quando eu falo sobre serenidade, tem uma oração que diz o seguinte: Senhor, dá-me sabedoria para lidar com as coisas que eu posso mudar e serenidade para aceitar aquelas que eu não consigo e não posso mudar. Tem coisas que podemos mudar? Sim, tem outras que não. E nós temos que ter serenidade, essa calma, essa paciência que preserva a nossa mente e os nossos corações. A palavra de Deus diz, Jesus falando, na vossa paciência, possuir as vossas almas. O que é possuir? É ter a posse, ter o domínio. E como nós vamos ter domínio das nossas emoções, da nossa razão e da nossa vontade? Através da paciência. Paciência e serenidade andam juntos. Sem serenidade, a gente não consegue desenvolver a paciência e ter o domínio sobre as nossas mentes, nossos corações, principalmente como escudo contra tudo aquilo que os maus lançam contra nós 24 horas por dia. De fato, se queremos que nos habite a felicidade. Por que viver de forma atribulada se nós podemos ser felizes não por possuirmos ou adquirirmos coisas, mas por poder fazer da vida o nosso grande espetáculo do qual nós somos os atores principais? Por que você tem vivido de forma tão adversa, de forma tão atribulada, se você pode viver uma vida cheia de felicidade? Não uma felicidade que provém de coisas materiais, mas da felicidade que vem de um espírito quebrantado, de um coração puro e diante de Deus e de uma retidão de vida diante do Todo-Poderoso. É assim que vem a serenidade diante da qual nós não somos levados a questionar por quê, como a maioria, mas a termos a convicção e falarmos para quê, qual o propósito, qual a finalidade. Se ao invés de questionarmos o motivo, nós quisermos saber a finalidade, a nossa vida se torna não mais fácil, mas um pouco mais leve do que temos vivido. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Fica esse texto aí para nossa reflexão no final dessa mensagem. Por quê? Isaías 55, 2. Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz. Vamos gastar a nossa vida naquilo que de fato importa e que vai gerar valores para a eternidade. A vida aqui é muito passageira. A Bíblia diz que a vida de um homem é de 70 a 80 anos. E depois disso, o melhor deles é o enfado e o cansaço. Então vamos nos empenhar, gastar nosso suor naquilo que tem valores eternos e não nos valores efêmeros que são buscados pela sociedade. Eu termino com uma frase de Jack Hyles que diz o seguinte: eu não posso te amar como a mim, até que eu ame a Deus como devo. Acima de tudo, acima de todos,
amar a Deus. Assim nós nos amaremos e poderemos também demonstrar esse amor de Deus dentro de nós, refletindo na vida das pessoas. Quando você se vê diante de adversidade, não pergunte por quê, mas pergunte para quê. Porque o produto final disso tudo que nós temos passado é para que Deus faça de nós seres humanos melhores, pessoas melhores, pessoas que possam refletir o caráter de Cristo.